E aí, meus herculoides, bem acredito que todos já sabem dos ataques do Rio de Janeiro que começaram na tarde da última segunda-feira, dia 23, onde pelo menos 35 ônibus foram queimados. Outras coisas foram queimadas também. E tudo só porque a polícia matou Matheus da Silva Rezende, também conhecido como Faustão, ou também pode chamá-lo de Tetel, sobrinho, era porque já foi, sobrinho do dono da maior milícia do estado de Rio de Janeiro. O nome dele, Zinho. Aliás, para o Palácio do Guanabara, a extensão dos ataques na Zona Oeste teve como objetivo dispersar as ações policiais para garantir a fuga de Zinho. Mas que o Zinho estava ali na região e a galera disse: atenção, atenção, queima as coisas aí para a polícia não pegar o Zinho. Para quem não sabe, essa é considerada a maior milícia do país, o bonde do Zinho, que tem um verdadeiro arsenal de guerra para subjugar moradores, comerciantes e empresários e boa parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde fincou o domínio em 16 bairros ocupados por mais de 1 milhão de habitantes. Olha, de acordo com o Rio Ônibus, que é considerado o sindicato das empresas de transporte coletivo da capital fluminense, esse foi o maior número de ônibus queimados na cidade em um dia só. Você tá falando sério? Ok, isso aconteceu na segunda-feira, eu fiquei acompanhando pelos principais meios de comunicação, e aí eu no Instagram, olhando as notícias, eu fui olhar os comentários, né, os meus jornalísticos por aí. Aí eu lendo os comentários, tinha lá: faz o L, o amor venceu, ninguém solta a mão de ninguém. Como se quisesse colocar na conta de Lula a violência do Rio de Janeiro e o fato de ser um estado pioneiro e dominado pela milícia. Como assim, produção? Cadê seus estudos? Olha, meu amigo bolsonarentozinho, deixa eu te ensinar. A responsabilidade administrativa, de segurança, de infraestrutura, de educação, de saúde da cidade do Rio de Janeiro é do governador e do prefeito. Os estados têm sua autonomia, o presidente não interfere diretamente nos estados. Lembram quando o Bolsonaro queria liberar geral na pandemia e os governadores de esquerda não? Aliás, teve até que ter a interferência do STF para deixar bem claro para o Bolsonaro que ele não poderia interferir nos estados. Pois é, os governadores progressistas fizeram o lockdown, fizeram o isolamento social, e os de direita não. Exemplo assim bem didático para vocês. Aqui no estado do Ceará, a gente teve o Camilo Santana e teve o desenrolar da pandemia no estado do Ceará. Já no estado do Amazonas, nós tivemos o Wilson Lima. E todo mundo sabe o que aconteceu em estado de Amazonas. Tô nem aí! Ah, diabo, é isso, Jota. Tu tá dizendo que o presidente da república não pode interferir nos estados? Olha, não é isso não. O que eu tô dizendo é que ele até pode interferir em momentos muito específicos, peculiares, delicados. Mas tudo isso baseado na Constituição. Ah, bom! O artigo 34 da Constituição Federal de 1988 estabelece em quais situações o governo federal pode interferir na incompetência de um ente da federação, isto é, de um estado ou do Distrito Federal. A possibilidade de intervenção federal não é de agora não, existe desde 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição pós-proclamação da República. Então entenda, o Brasil é uma república federativa. Isso significa o que na prática? Que os municípios, o estado e o governo federal têm responsabilidades próprias e autonomia nas suas gestões, nas suas políticas, sem que um deles interfira nas atribuições dos demais. Mas há exceções, sim, existe. Por motivo de segurança, a Constituição prevê alguns casos em que a União pode sim intervir naquilo que não era originalmente sua atribuição. Essas situações específicas em que o governo federal entra em cena são: coibir grave comprometimento da ordem pública, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, garantir o livre exercício de qualquer um dos poderes da unidade da federação, reorganizar finanças da unidade de federação, prover a execução da lei federal
a ordem e decisão judicial assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Ponto. Eu acho que compreendi. Então, no caso do Rio de Janeiro, o governo federal não vê base para uma intervenção federal. Pelo menos não por enquanto. Mas o governador pode, se ele achar que necessita, pedir ajuda federal sim. E eu tenho certeza que Lula estará de prontidão para ajudar. Mas o mais engraçado nessa turma é que para qualquer coisa que acontece de ruim no Brasil e no mundo, eles ficam nessa de faz o L, o amor venceu, ninguém segura a mão, ninguém, como uma forma de ironizar quem votou em Lula. Mas veja, no caso da segurança pública, nem Bolsonaro, que passou 4 anos no poder, nem governos estaduais e municipais bolsonaristas resolve o problema de segurança pública. Olha, preste atenção, se votar em bolsonarista, apoiador de miliciano, fosse sinal de segurança, o Rio de Janeiro era para ser o estado mais seguro do mundo. Não era não? Vamos lá para a história recente de Rio de Janeiro. O Whindersson sofreu o impeachment e em 4 anos, todos os 5 ex-governadores que foram eleitos pelo Rio de Janeiro, que estão vivos, já foram presos. Ah, não levou fé? Moreira Franco, o Sérgio Cabral, o Luiz Fernando Pezão, a Rosinha Garotinho e o Antony Garotinho. Que me desculpe meus colegas do Rio de Janeiro, mas contra os fatos não há argumentos. A maior parte do povo do Rio de Janeiro são analfabetos políticos, doutrinados pela extrema direita. Aliás, muitos do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul são assim, só a misericórdia. Claro que aqui eu não estou generalizando, mas a maioria são o quê? Bolsonaristas nesses estados. É isso aí! E é um povo que é muito fácil de enganar, eles caem em qualquer narrativa. Vamos ver a última agora de Bolsonaro. Ele diz, passamos 4 anos sem MST, greves generalizadas e atos terroristas como o de ontem no Rio de Janeiro. Apenas nos presídios o resultado das eleições foi comemorado, falando quando o Lula ganhou. Aí tá bem claro que ele tá falando, ele tá misturando o MST, greves, né, quer dizer, sindicatos, greves generalizadas, com o que aconteceu com as milícias e a galera cai, mistura tudo aí, viu aí? É milícia, MST, é tudo igual. Viu como eles conseguem fazer a mistura? O Cláudio Castro, né, ele botou assim, o crime organizado que não ouse desafiar o Estado. Claro que desafia, rapaz. Ora não. Aí aqui fica parecendo que Bolsonaro e o seu governador são contra as milícias, né? Pois agora vamos ver a realidade que o povo do Rio não consegue ver. Com Bolsonaro e Cláudio Castro, a milícia cresce em 387% e se torna a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Armados pelo governo Bolsonaro, CACs usam acesso ao material bélico para fortalecer a milícia e o tráfico de drogas. Bolsonaro diz que não prorrogará a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Bolsonaro e Cláudio Castro foram os candidatos mais votados em territórios controlados por milícias no Rio de Janeiro. Cláudio Castro sobre Bolsonaro continua apoiando nosso líder. E para reativar o berço do bolsonarismo, Cláudio Castro e família Bolsonaro devem se unir por candidato à Prefeitura do Rio para 2024. Como não, gente? Olha só, milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia. Porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequeno shopping ali. Quem paga, em média, 50 mil por mês para alguém daquela área, não tem a ração no shopping dele. Chegamos nesse ponto. E aí, gente... Fora que Bolsonaro venceu com 90% dos votos em zonas eleitorais nas áreas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro. E aí, Bolsonaro dentro do Rio, é preciso falar mais alguma coisa? E olha que aqui eu nem vou falar, eu nem vou entrar no mérito de que um dos acusados do assassinato da Marielle foi vizinho de Bolsonaro. Que a filha do acusado do assassinato de Marielle namorava com o Jair Renan Bolsonaro. Que tem foto do Elcio Queiroz com o Bolsonaro. Não vou nem entrar em detalhes do passaporte diplomático da família Brazão.
que Adriano da Nóbrega teve uma morte muito suspeita, em que os envolvidos falavam o homem da casa de vidro quando Bolsonaro era o presidente, que Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa de Adriano, que Flávio Bolsonaro homenageou Adriano em 2003 e 2005, fora o caso das rachadinhas com amizade e envolvimento aí com outra e o Queiroz. Não vou falar aqui do apoio de Jair Bolsonaro a Adriano na Câmara dos Deputados. Aí acontecem os ataques no Rio de Janeiro pela milícia e você vai comentar, faz o L, o amor venceu, ninguém solta a mão de ninguém, como forma de ironizar quem votou em Lula. Quer dizer que você vota em quem é a favor da milícia, em quem tem apoio político da milícia, e quando der merda, a culpa é de Lula. Tá certo? Ainda estão aí? Já acabou! Vala, tu ainda tá aí? E olha que eu também nem disse que o novo chefe da polícia do Rio é um influenciador digital e que foi indicado por deputado ligado a miliciano.